Olá, minhas florzinhas, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos ao nosso devocional de hoje e seguindo com a graça do Senhor, vamos para mais um dia, dia 23. E hoje o tema é as transições de Deus. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Toda mulher que ama Deus e busca obedecê-lo, certamente passará por um período de transição entre o que é sua vontade e aquela que de fato Deus tem em mente para a sua história. É o desejo do Pai mudar a nossa perspectiva sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Por isso, nos próximos dias, você entenderá como o médico dos médicos restaura as nossas raízes, introduz-nos em uma nova estação e nos faz frutificar outra vez, após uma fase de esterilidade. Tudo isto, porém, requer ajustes profundos, por vezes nada fáceis. Na verdade, a transição é quase sempre um processo complicado e árduo. Muitas vezes consiste em um tempo de dúvidas, medos e incertezas. É uma temporada na qual há pouco conforto e muito confronto. Mas são exatamente esses embates que nos levarão a novos níveis de dependência, fé e confiança em Deus. Os discípulos de Jesus ficaram muito apreensivos quando ele anunciou que partiria desta terra. Era uma transição difícil, pois deveriam passar a exercer seu ministério sem a presença humana do Mestre. Por isso, Cristo teve de trabalhar o medo e a insegurança daqueles homens durante todo o tempo em que estiveram juntos. Não te perturbem os teus corações, nem tenham medo. João capítulo 14, versículo 27, parte B. Após a morte do Salvador, todos eles foram surpreendidos pelo desânimo. No entanto, quando Cristo ressurreto lhes apareceu, foram revestidos de novo alento. Somente depois era que foram capazes de levar o Evangelho a todo mundo conhecido até então. Aqueles que já passaram pelo funil de Deus sabem que não há atalhos nesse percurso. Toda transição nos conduzirá a mudanças que, por certo, influenciarão as perspectivas que temos a respeito de nós mesmas e de tudo que nos rodeia. Porém, quero encorajá-la recordando o que a passagem de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, nos promete: sermos transformadas com glória cada vez maior, ou de glória em glória, como lemos em outras versões da Bíblia. Talvez você esteja em um momento de transição pessoal ou de mudanças no âmbito familiar e tenha a impressão de que tudo ficou pior desde que se lançou nessa empreitada. Pode ser que a insegurança esteja tentando dominar você e fazê-la acreditar que nada dará certo ou terminará bem. Apesar das suas impressões e sentimentos, é essencial não fugir dos processos e permanecer firme, porque só assim você encontrará forças no amor infalível do Pai. Não tente pegar atalhos, porque quando você se render ao processo divino, o Senhor romperá os cativeiros de sua alma e a glória será cada vez maior à medida que vencer as etapas deste amadurecimento. Mulher, não permita que seu coração te perturbe. Em vez disso, entregue-se plenamente nas mãos do Todo-Poderoso e descanse. Ele sabe o que faz. As transições
são necessárias. Não fuja delas. Aleluia, glória a Deus. Então hoje vamos falar um pouquinho das transições de Deus, né? E toda mulher, né, que se posiciona em Deus, que ama Deus e decide obedecê-lo, né, vai passar por transições. Não tem como fugir disso. Passará por transições entre o que é a sua vontade, né, e a vontade de Deus. E na verdade tem muitas mulheres ainda que, de uma certa forma, estão relutando com Deus, né, porque não querem abrir mão de sua vontade, né. Mas uma coisa é certa, quando a gente decide obedecer ao Senhor, e nós vamos abrindo mão das nossas vontades, né, e nós vamos aceitando, né, as transições que Deus vai permitindo acontecer na nossa vida. E Deus ele sempre vai querer, nos fazer enxergar as coisas da maneira, né, como Ele vê, né. Não é à toa que a gente tem que amar como Ele ama, né, perdoar como Ele perdoa, né. E muitas das vezes a gente está muito enfiadas, né, na nossa própria ótica, vamos colocar assim, na forma como a gente vê as coisas. E o Senhor muitas das vezes, Ele quer que a gente entenda e veja as coisas como Ele vê. Então, eh, então muitas das vezes o Senhor vai usar as transições para que a gente mude a nossa perspectiva, né, na forma como a gente se vê e na forma como as coisas estão acontecendo ao nosso redor, né. E por isso, muitas das vezes, vai começar lá nas raízes, curando as nossas raízes, curando aquilo que precisa ser curado, né. Vai nos introduzir numa nova estação, ou seja, vai nos transicionar de uma estação para outra, né, para que a gente possa frutificar outra vez, após mesmo uma fase de esterilidade, né. Então assim, e para que isso aconteça, muitas das vezes, vai precisar de ajustes profundos, né. E raiz, né, por falar de raízes, já é algo, né, realmente que está lá, né, lá debaixo da terra, independente da dimensão da raiz, né. Já é algo que está ali, né, escondido, que está debaixo da terra, que aos olhos humanos não está visível, né. E muitas das vezes esses ajustes eles vão ser profundos, não vão ser fáceis, vai ser doloroso, né, vai ser doloroso, vai vai nos custar algo, mas, eh, mas valerá a pena deixar que o Senhor faça o que precisa ser feito. Então, assim, muitas das vezes, em meio a essas transições, nós vamos, de repente, sentir medo, nós vamos, de repente, sentir incertezas, eh, né, dúvidas, eh, é uma série de emoções vão nos rodear nesses momentos de transições. E as transições, elas não vão vir de forma confortável, né. Na verdade, vai ser mais confronto do que conforto, né. Então, assim, toda transição, né, toda transição de Deus, se você já está habituada, né, a passar pelas transições de Deus, você com certeza já está familiarizada, né. Você sabe que você passa por mais confronto,
do que por conforto. Mas, mesmo assim, são necessários esses confrontos para que a gente seja levada a novos níveis de dependência em Deus, de fé e de confiança em Deus, né. Nenhuma, nenhuma transição é em vão, né. Toda transição de Deus tem um propósito na nossa vida, e sempre vai englobar, eh, fazer algo em nós, né, em nós, dentro de nós, né. Então assim, eh, quem já passou pelo funil, como ela fala aqui, né, o funil de Deus sabe que não tem atalhos. Gente, todo mundo conhece o desenho, né, todo mundo, talvez você tenha um funil na sua casa, né, mas todo mundo, acredito que mesmo que não tenha em casa, sabe o que é o funil. E o funil, ele tem aquele desenho assim, né, e desce assim, não tem como atalho. Uma vez que você vira, né, você vira ali o líquido, né, o óleo que seja, né, para cair ali, ele tem que cair reto, né. Não tem como o líquido, eh, ele tomar um outro caminho, vamos dizer assim, né, para cair em outro lugar, não vai cair em outro lugar. Ele só tem uma passagem. Então no funil não tem atalhos, né. Então, toda transição ela vai trazer mudanças para a nossa vida, todas, toda transição vai trazer mudanças. E, enfim, né, como 2 Coríntios capítulo 3 versículo 18 vai falar, nos promete que nós seremos transformadas, né, com glória cada vez maior, ou de glória em glória, como lemos em outras versões. Então, esse é o objetivo das transições de Deus na nossa vida, nos transformar, né, nos transformar a cada dia com glória cada vez maior, ou de glória em glória, né. Então talvez neste momento você esteja passando, né, por uma transição pessoal, talvez você esteja passando por uma transição no trabalho, talvez você esteja passando por uma transição, eh, no seu casamento, talvez você esteja passando por uma transição, né, enfim, até mesmo na sua igreja, né, de repente, você nesse momento se encontra realmente passando por uma transição, né, e talvez, né, desde que você percebeu essa transição, você está achando que as coisas ainda ficaram pior, né, ficaram pior do que estavam, né. Eh, e talvez aí o medo, a insegurança esteja te rondando, né, falando que não vai ficar tudo bem, que não vai dar nada certo, né. E mas, apesar do que você venha pensar, apesar do que você venha a sentir, né, eu te convido a permanecer firme, permanecer na presença de Deus, porque é só nele que você vai encontrar forças para seguir, para passar por esse processo, para passar por essa transição, para passar por esse funil. Então, assim, não tente pegar atalhos, né, não tente pegar atalhos. Se renda ao processo divino, né. O tempo que você vai perder buscando atalhos, né, na verdade, muitas das vezes você vai se complicar até mais, né, por buscar atalhos, por tentar dar o seu jeito. Então, ao invés de dar o seu jeito, se renda ao processo divino, se renda àquilo que Deus quer fazer na sua vida, se renda a essa transição. "Ah, Marcela, mas está difícil, né, por passar no funil ainda, né, o funil ele tem uma espessura, né, mais fina, né, o negócio é estreito, né, estreito, meu Deus, e bota estreito nisso, né. Nossa, está difícil, né, está doendo, né, passar, né, por esse processo, mas se renda ao processo divino, né, para que o Senhor, venha de fato curar todas as suas raízes, né, curar a sua alma, curar aquilo que precisa ser curado, né, e assim a glória do Senhor vai sendo cada vez maior na nossa vida.
à medida que a gente vai vencendo essas etapas, né, desse amadurecimento. Porque cada vez que a gente, eh, aceita e se rende às transições que Deus está fazendo na nossa vida, nós vamos amadurecendo. E com este amadurecimento, né, nós vamos sendo transformadas, né, numa glória com glória cada vez maior, né, de glória em glória. Então não permita, sabe, que eu vou encerrar como eu gosto, como eu sempre falo, né, todos os devocionais, eu vou encerrar como se encerra a leitura deste devocional. Não permita que o seu coração te perturbe. Não permita que o seu coração te perturbe. Entregue-se plenamente nas mãos do Todo-Poderoso e descanse. Descansar é fácil de falar, difícil às vezes de colocar em prática, ou na maioria das vezes colocar em prática. Mas eu te convido, ao invés de ficar com o seu coração perturbado, entregue-se e entregue o seu coração, né, nas mãos do Todo-Poderoso e descanse, porque Ele sabe o que faz. Se Ele está te transicionando, seja em qual for a área da sua vida, Ele sabe o que faz. hum. As transições, elas são necessárias, e como são. Então, não fuja delas, né. Então, se você está passando por alguma transição, né, o Senhor, Ele sabe por que você precisa passar por essa transição agora. O Senhor sabe o propósito dessa transição. O Senhor sabe o que você precisa aprender com essa transição. Então, não fuja delas. Amém? Então, esse é o nosso devocional para hoje, né? Aceite, né? Se renda ao processo divino, às transições de Deus na sua vida. Amém? E no próximo devocional, nós vamos falar um pouquinho sobre raízes podadas, né? Vamos falar um pouquinho da poda, e vamos continuar aprendendo, né, com a palavra do Senhor e através também deste devocional. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe, né, o seu dia e até o próximo devocional. Fiquem com Deus.